O Absolute Path é o quadro aqui do Código Fonte TV que ajuda a sua carreira, seja para passar em entrevistas técnicas, negociar salários, receber e dar feedbacks, fazer networking e tudo mais que os melhores devs fazem. E o objetivo do Absolute Path é que ele seja uma constante na sua carreira, um verdadeiro guia de sobrevivência dev, apresentado pelo Renzo Nutitelli, um super dev com experiência em diversas empresas. Então vamos continuar com as dicas para passar nas entrevistas técnicas, até porque nós sabemos que esse é um dos momentos mais tensos aí de qualquer processo seletivo. O Renzo vai abordar a complexidade de algoritmos de uma forma bem leve, viu? Para você entender e ficar seguro quando esse tema for abordado em uma das suas entrevistas. Então, é contigo, Renzo. Vai lá. Fala CDF! Hoje nós vamos decifrar as 7 funções de complexidade de algoritmo que todo dev fazendo o processo de entrevista técnica tem que conhecer. Para relembrar o assunto, complexidade é a régua que mede o quanto o seu algoritmo leva mais de tempo para executar conforme aumenta o tamanho da sua entrada. Se você já sofreu em produção quando o dado aumentou e o seu programa ficou lento, parabéns, você já viu isso na prática de forma empírica. Só que hoje a gente vai ver como medir isso de maneira teórica com a notação Big O. A primeira das funções é a constante, chamada na notação Big O de O de 1. Esse tipo de operação é igual você pegar um cafezinho numa padaria onde todas as xícaras já estão prontas. É só chegar, pegar e sair. Ou seja, aqui o tempo de execução do seu programa não depende do tamanho da sua entrada. São exemplos de operação em tempo constante: acesso a variáveis, acesso a elementos de uma lista, checagem de pertencimento em um conjunto em um mapa, fazer push pop no final de uma lista. Essas operações são VIP, e se você conseguir uma solução em tempo constante durante uma entrevista técnica, você com certeza vai ser contratado. Contudo, normalmente só problemas mais simples conseguem ser resolvidos em tempo constante. Portanto, vamos para a nossa segunda função, a função logarítmica, também chamada de O de log de n. Se enquadra nesse tipo de solução o famoso jogo de adivinhar o número, onde alguém pensa no número e você vai ter que adivinhar fazendo tentativas, e a pessoa vai dizer se o número que você disse é menor ou maior que o número que ela pensou. Esse tipo de solução é o Sherlock Holmes dos algoritmos, porque em cada passo de iteração do seu algoritmo, você vai eliminar metade da sua entrada como solução possível para o seu problema. O algoritmo famoso para fazer isso é a chamada busca binária, presente em várias das linguagens para você já utilizar sem ter que implementar do zero, e também em estruturas de dados que cortam ao meio o seu problema, como as árvores binárias ou árvores rubro-negras. Esse tipo de algoritmo, ele cresce com a entrada, mas é bem devagarzinho, quase como a constante com um pouquinho de sono. Então, se você conseguir chegar nesse tipo de solução, você vai estar muito bem na fita aí durante a sua entrevista. Como esse algoritmo costuma funcionar apenas quando os elementos estão ordenados, é importante você perguntar sempre a natureza da sua entrada. Se o entrevistador te disser que os dados estão ordenados, já começa a sorrir e já começa a procurar uma forma de resolver o problema com uma busca binária. Depois da complexidade logarítmica, nós temos a complexidade linear, chamada de O de n na notação Big O. Nesse tipo de problema, é igual você procurar se o seu amigo tá lá na fila do supermercado. Ou seja, você vai ter que conferir todas as pessoas que estão na fila para ver se ele está na fila ou não. Ou seja, o tipo de problema linear é quando você vai ter que percorrer todos os elementos da sua lista. São exemplos como cálculo de mínimo em uma lista, cálculo de máximo, soma de vetores. E às vezes isso aqui é inevitável, mas fica com a consciência que esse tipo de problema já começa a crescer rapidamente. Como o tempo de execução vai ser proporcional ao tamanho da sua entrada, veja se você realmente precisa daquela estrutura de dados para resolver o seu problema. Por exemplo, se você for checar pertencimento de elementos, potencialmente você precisa utilizar outra estrutura que vai te dar um tempo melhor do que uma lista que vai te dar um tempo linear. Aumentando um pouquinho o nosso custo de complexidade de algoritmo, nós temos os algoritmos sublineares, que na notação fica O de n log n. Aqui você vai organizar a casa. Você ainda vai precisar iterar em todos os elementos em cada passo, mas vai fazer isso de forma organizada. Algoritmos sublineares clássicos são os algoritmos de ordenação eficientes, como o merge sort. E é importante saber disso porque se você utilizar, mesmo que seja a biblioteca padrão da sua linguagem para fazer a ordenação, você vai pagar esse custo da função sublinear. E isso é importante porque a função sublinear, ela é um pouco só mais custosa que a linear, mas ela é muito mais eficiente que a nossa próxima
quinta função, que é a quadrática, também chamada na notação Big O de O de N ao quadrado. Esse tipo de solução é onde normalmente você tem dois fors alinhados, dois laços. Por exemplo, se você vai chegar numa sala, se todo mundo for cumprimentar todo mundo, a gente está falando de uma solução quadrática. Então aqui o que acontece é quando normalmente você vai comparar todo mundo com todo mundo. Costuma acontecer nos algoritmos mais simples de ordenação, como por exemplo o Bubble Sort. Esse tipo de solução serve até determinado tamanho. Você aqui já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então se você puder ordenar os seus elementos e produzir uma solução sublinear, você vai causar uma excelente impressão no seu processo de entrevista técnica. Aumentando um pouco o custo da complexidade, nós temos a nossa sexta função, que é a função cúbica, que na notação Big O é O de N ao cubo. Aqui, uma pessoa vai não só cumprimentar todas as pessoas da sua sala, como todas as pessoas de todas as salas de um andar de um prédio. Normalmente vai aparecer quando você tiver operações com matrizes tridimensionais. Mas esse tipo de problema já é um pouco mais raro de acontecer. Se ele estiver presente dentro da sua entrevista, veja como é que você pode podar o problema, diminuir o número de entradas e fazer algum tipo de otimização, porque aqui o seu algoritmo e o seu computador já vai sofrer um pouquinho para conseguir resolver esse tipo de problema. E finalmente nós chegamos na sétima função, aquela que tem o pior custo de execução, que é a função exponencial. Na notação Big O, O de 2 elevado a N. Aqui não tem jeito, você vai dobrar a dor que você vai passar a cada passo do seu algoritmo. A ventoinha da sua CPU com certeza vai chegar em 100%, porque esse tipo de algoritmo explode rapidamente em termos de tempo de execução. Esse tipo de problema costuma acontecer em explosões combinatórias, quando você tem permutações ou então recursões que são feitas de forma inocente. Se for inevitável cair num problema desse, busque utilizar algum tipo de memorização para não ter que repetir muitos dos passos e reza para o tamanho da sua entrada ser pequeno, porque senão o seu computador não vai conseguir finalizar esse algoritmo. Bom, então eu criei aqui este gráfico para a gente conseguir visualizar o tempo de execução e a comparação entre as funções. Perceba que as funções constante e log de n ficam bem ali embaixo com um tempo de execução bem razoável. A tamanho 512 você ainda está ali com menos de 10 em termos de custo de execução. Depois ali no meio nós temos as funções lineares e sublineares, ali a linha verde e a vermelha. Veja que aqui o tempo já começa a ser um pouco mais proporcional ao tamanho da sua entrada, mas ainda razoável. Se você conseguir ter uma solução dentro dessas 4 funções, potencialmente você mandou bem na sua entrevista técnica. Depois nós temos as funções polinomiais, a quadrada e a cúbica. Veja que a situação aqui já começa a dar uma piorada boa de acordo com o aumento da sua entrada, e veja que a exponencial, como eu disse, ela é simplesmente impraticável. Veja que a linha vermelha praticamente nem aparece direito nesse gráfico. Só deu para mostrar ali até uma entrada com tamanho 32. Depois disso, o seu problema fica impraticável, o que significa que o seu computador não vai conseguir terminar esse tipo de problema por conta da complexidade. Depois que você estuda essas 7 funções, você só precisa seguir 5 passos para mandar bem na sua entrevista técnica. Primeiro, entenda muito bem a natureza das suas entradas e das saídas do seu programa. Logo depois disso, pense na solução mais simples que você conseguir encontrar, mesmo que ela seja quadrática ou cúbica. Pior que resolver um problema de maneira ineficiente é não resolver o problema. Depois disso, você faz a análise de complexidade com as funções que a gente viu aqui e finalmente tenta melhorar essa solução no 5º passo, como por exemplo, ordenando a entrada e vendo se isso diminui o custo total do seu algoritmo. Tente fazer esse processo até você chegar na solução com o menor nível de complexidade possível. Foi seguindo exatamente essa heurística que eu passei nos processos de Google, Facebook e 5º andar. Aqui na descrição do vídeo tem um link para esse repositório para você conseguir acessar esse gráfico e ter acesso aí à descrição dessas 7 funções que a gente abordou nesse vídeo de hoje. Grande abraço e até a próxima. Olha, acho que o Renzo conseguiu resumir um semestre inteiro de faculdade em poucos minutos, viu? Foi impressionante. Eu adorei o conteúdo e os exemplos e principalmente os 5 passos que ele deu para você ter em mente no momento da entrevista técnica. Eu também curti. E para complementar, você ainda pode assistir o nosso dicionário do programador sobre Big O, onde nós exploramos exatamente esse tema de complexidade de algoritmo. E você também tem que assistir todos os episódios do Absolute Path que estão organizados aqui nessa playlist, ó. Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like e parte para assistir os outros vídeos dessa série. Agora não esquece de deixar aqui nos comentários aquela dúvida que você tem sobre os processos seletivos. Quem sabe ela não vira também um tema de um novo episódio. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!